Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. O meu tema, como já foi falado, irmãos, é sobre idolatria e casamento misto. Eu quero, a nível de organização, se eu puder ser organizado, né? Se eu puder ser organizado, a nível de organização, minha palestra ela vai ter dois aspectos importantes. Primeiro, eu vou começar no lugar onde eu vou terminar. Interessante isso, né? Então, eu vou começar no Éden e eu quero terminar no Éden. Agora, fazendo o caminho de volta. Nós vamos começar no Éden, vamos sair dele e depois vamos voltar para ele. Tá certo? Então, esse vai ser o caminho que nós vamos percorrer na busca desse entendimento. Segundo, eu vou falar de dois tipos de relacionamentos, tá certo? Então, o que nós chamamos de relacionamento misto, entenda-se um crente se relacionando ou casando com um descrente. Só para deixar claro o que significa casamento misto. Não é? Há um homem que conhece a Deus com uma mulher que não conhece a Deus, ou uma mulher que conhece a Deus para um homem com um homem que não conhece a Deus. E isso eu vou fazer de duas formas. Eu vou mostrar um padrão estabelecido no Éden, tá certo? E um padrão estabelecido depois do Éden, que permanecerá o mesmo princípio, mas nós vamos falar de algo que Deus estabelece já antes da queda, né? E depois nós vamos falar de algo que Deus estabelece depois da queda. E isso para nos ajudar a compreender como se dá esse processo de relacionamento. Para isso, eu quero convidá-los, então, a abrir a palavra de Deus comigo. Não é? No livro de Deuteronômio, no capítulo 7, por favor. Deuteronômio, capítulo 7. Verso 1 até o verso 5. Diz assim as Sagradas Escrituras. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir. Totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Ainda, deixe esse texto marcado, por favor. Venha comigo para o livro de Êxodo, capítulo 34, por favor. Êxodo 34. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 17. Êxodo capítulo 34. Diz assim as Sagradas Escrituras. Então disse: eis que eu faço uma aliança, não farei diante de todo o teu povo, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus,
os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não te farás deuses de fundição. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, quando abrimos a Tua palavra nessa noite, na última palestra desse dia, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, nos conceda a graça no falar, a fim de que a Tua palavra, a Tua verdade seja conhecida, os nossos olhos desvendados, Senhor, e o Teu nome exaltado no nosso meio. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O conceito de relacionamento misto e idolatria, eles estão intimamente ligados. Você vê o texto de Êxodo 34 e Deuteronômio capítulo 7, verso 1 a 5. Qual é o ponto exatamente de contato entre essas duas coisas? E aqui exatamente nós vamos fazer essa bifurcação para entender do que trata o texto. Veja, a relação direta entre idolatria e casamento misto, ela está ligada, por exemplo, se nós pegarmos o contexto maior do livro de Êxodo, porque o capítulo 34 já é a solução de um problema que aconteceu no capítulo 32 de Êxodo. O que exatamente aconteceu ali? Israel, ou o povo de Deus, faz um bezerro de ouro, não é? E ele adora esse bezerro, a prática da idolatria. Perceba que aqui eles não estão adorando outro Deus, eles estão adorando o Deus de Israel, por meio de ídolos, por meio de imagem. Então, eles adoram esse Deus, não é? Feito por mãos humanas, e agora Deus se ira contra esse povo e vem destruí-los. Se você voltar comigo para Êxodo, por favor, no capítulo 32 especificamente, você vai perceber que alguns termos são utilizados que marcam essa história. Por exemplo, no versículo 8 em diante, do capítulo 32, veja o que diz: depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifício, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo e eis que é povo de dura cerviz. Perceba que aqui começa a manifestar as características do povo que nunca antes tinha sido descrita. A primeira vez que na Bíblia, no texto do Antigo Testamento, se usa a expressão dura cerviz é aqui. Ela está intimamente ligada ao conceito de idolatria. Em nenhum outro lugar, até esse texto, se usa o termo. E toda vez que se usa a partir daqui, está diretamente ligado ao caráter da idolatria. Ora, o que está sendo dito aqui é: o povo torna-se a semelhança daquilo que eles adoram. Eles adoram um bezerro de ouro. E eles se tornam como um bezerro. O pescoço deles é endurecido, isto é, eles são exatamente como um animal. Eles não obedecem, eles não se submetem a Deus, eles não fazem a vontade de Deus. Então, essa é a primeira manifestação direta do pecado de idolatria. A segunda, por favor, ainda no próprio capítulo 32, no verso 19, veja o texto que diz: aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-a ao pé do monte. Veja, eles tinham quebrado a lei de Deus, o pacto, e Moisés então descreve isso por meio do fato dele quebrar a lei, quebrar as tábuas da lei diante do povo. Mas como o povo está? Eles estão dançando
e se divertindo. Eles passam agora, veja, e essa dança e essa diversão ainda não é tudo. Porque no verso mais na frente, no 25, fica claro o que eles estão fazendo. E vendo Moisés que o povo estava despido. É interessante que na minha Bíblia, na Corrigida Fiel, ela traduz muito mais diretamente o texto. Porque não é que eles estavam ali dançando simplesmente. Eles estavam despidos, eles estavam nus. E o texto diz, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos. Eles estavam ali praticando orgias. Perceba que eles estão agindo como animais. Eles adoram o animal e eles se tornam a imagem daquilo que eles adoram. Eles têm o pescoço endurecido, não é? Eles não se submetem a Deus e agora, imediatamente, eles começam a praticar aquilo que os próprios animais praticam. Eles fazem a sua intimidade diante de todos, aos olhos de todos, e não têm vergonha. Eles agiam como animais, no meio do arraial, nus, dançando e se divertindo como o Deus que eles adoram. Acontece que o texto vai descrever o juízo de Deus contra Israel, não é? Quando Moisés vê o que ele acaba de descrever no verso 25, ele diz assim, quem é de Deus passe para o meu lado. Os levitas então se aproximam dele. Ele diz, agora tire a espada e mate cada um seu irmão. Nesse dia, em torno de 3.000 pessoas foram mortas, porque eles praticaram idolatria e Deus os puniu severamente naquele dia. Então Deus renova a aliança. Veja, Deus então renova a aliança. E como Deus vai fazer? Ele vai dizer que eles vão obedecer a mesma lei, mas agora ele vai criar um princípio, vai estabelecer um princípio muito forte, claro para eles. Vocês não vão entregar suas filhas aos filhos dos cananeus, dos heteus, dos jebuseus. Porque se vocês entregarem suas filhas a eles, eles vão praticar idolatria. Veja, irmãos, o pecado de idolatria, o que ele está dizendo é a porta mais rápida e fácil da idolatria entrar no meio da igreja é por meio de relacionamento misto. E Deus diz, não entregue a sua filha aos filhos deles. Não entregue o seu filho às filhas deles. Veja o texto comigo, por favor, no próprio capítulo 34. Venha comigo, porque já é a solução do texto, né? Mas veja, por favor, no versículo 16, ele diz, e tome as mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com seus deuses. Veja a íntima relação entre relacionamento misto e adoração a falsos deuses, a prática da idolatria. Bem, esse é o meu ponto de partida, esse é o argumento base em que toda a narrativa bíblica que trataremos vai lidar com esse assunto. Tanto em Deuteronômio 7, veja, volte comigo lá para Deuteronômio 7, você vai perceber que essa é uma realidade que está disposta no texto. Essa é uma preocupação nítida, não é? Tanto é que a linguagem é muito parecida. Por favor, porque ele diz assim, a partir do versículo, especialmente no verso 3, não é? 2 e 3. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem em ti aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Verso 4. Pois, veja, é aqui a explicativa, não é? Porque se você fizer isso, vai acontecer isso aqui. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Porque exatamente isso. Se vocês entregarem os teus filhos às filhas dos ímpios, eles vão desviar os teus filhos do caminho. Essa é a porta mais rápida e fácil para a idolatria entrar no meio da igreja, para o culto ser enfraquecido, para que a adoração a Deus se perca, por causa que não existe mais firmeza nesse sentido. Interessante pensar
usando a linguagem de John Bunyan, não é? Os filhos desse relacionamento são como híbridos. São híbridos. Eles não são tementes a Deus o suficiente para abandonar o mundo e servir ao Senhor de todo o coração. E nem são filhos das trevas o suficiente para deixar a igreja e viver na prática do mundo. Eles viverão na igreja exatamente dessa maneira. Nem tementes o suficiente para viver toda a vida para Deus, nem ímpios o suficiente para se entregar todo aos prazeres desse mundo. Qual é a consequência direta? Um culto híbrido, onde nós não nos entregamos completamente à adoração ao Senhor, onde o nosso coração não é completamente devotado a Ele, onde a nossa vida é dividida plenamente. Essa é a razão pela qual o tema se faz necessário. Casamento misto, idolatria. Os textos estão postos, a realidade é essa. Então, deixa eu voltar então para o princípio que eu havia estabelecido. Veja, nós vamos começar no Éden e vamos caminhar para fora do Éden e depois vamos voltar para o Éden. Tá certo? Então vamos começar no Éden. Depois eu vou caminhar para fora dele. Gênesis no capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Verso 18. Gênesis capítulo 2, verso 18. Diz assim as Sagradas Escrituras. Eu vou ler parte a parte dos versos. Diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Vamos aqui rapidamente pensar o que eu vou fazer aqui nesse texto com vocês agora. Primeiro, eu vou tentar estabelecer à luz da Escritura Sagrada, não é, que antes da queda Deus já havia estabelecido um padrão para relacionamento, tá certo? Antes da queda já está estabelecido um padrão, certo? E esse padrão ele repousa num princípio, o princípio do relacionamento trinitário. Veja, Deus é um único e verdadeiro Deus que subsiste em três pessoas. Deus se revela em família, pai e filho. O conceito de família, ele conceitua a relação trinitariana. Isso é impressionante na revelação bíblica. Nesse sentido, eu passo a dizer o seguinte: todas as coisas que foram criadas por Deus, exceto o homem e a mulher, foram criadas por ordens declarativas de Deus. Haja luz e houve luz. Já o homem, ele foi feito em meio a um diálogo. Perceba, em Gênesis, no capítulo 1, verso 16 e 18, por exemplo, ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Veja, há um diálogo pactual. A Trindade está conversando. Então, ali, perceba que quando Deus diz haja luz, a palavra de Deus cria. E a palavra de Deus, ela é vista também na criação. A criação declara a glória de Deus, só que em silêncio. O homem vai declarar a glória de Deus através da sua boca. Ele vai se comunicar. Deus fez o homem, então, para falar com ele, isto é, com o próprio Deus, e para se comunicar entre si. Então, o homem fala com Deus e fala com aqueles com que Deus criou. Essa é uma relação direta, estabelecida pelo princípio da criação. Ora, o que exatamente está sendo posto aqui? Se Deus, sendo Deus triuno, não é? Ele cria o homem, esse homem é criado só. Foi criado apenas um homem, um macho. Então, o verso 18... Ele surge com essa informação. Não é bom que o homem esteja só. Então, deixa eu só fazer uma declaração importante para não corrermos risco de interpretarmos o texto equivocadamente. Ora, aqui não se abre brecha ou entendimento para se acreditar de que Deus não sabe o que acontece amanhã. Ele não constrói o futuro com você nem comigo. Deus decreta todas as coisas.
Quando você lê a Bíblia, não lê a Bíblia pensando, Deus está dizendo o quanto Ele sabe sobre as coisas. Leia a Bíblia entendendo o que Ele está me ensinando. Ele está me ensinando o quê? Então, se Ele cria o homem e a mulher no mesmo dia, da mesma forma, quem tem autoridade sobre quem? Quem é o cabeça? Mas o fato dele criar o homem primeiro e depois a mulher, ele estabelece um padrão. Paulo captura muito bem isso. E lá no capítulo 2 da primeira carta de Timóteo, ele diz, eu não permito que a mulher tenha autoridade de homem. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Veja, a ordem da criação, ela traz conceitos teológicos. Então, não apenas o ser de Deus, mas a obra de Deus determina o modo como eu tenho de viver. O que faz teologia, e essa é uma maravilha do nosso Deus, nenhum outro livro de lei do mundo é baseado no ser e na obra de Deus, senão o livro que nós temos, a lei de Deus. A lei de Deus é baseada nele e naquilo que ele faz. Ora, um exemplo tão categórico, não é? Deus é triuno, ele cria o homem para conviver. Ele não cria um, ele cria dois. Ele cria de um ele faz dois, de dois ele faz um. Ele confunde esses conceitos porque ele estabelece um princípio, ele imprime na sociedade um princípio da Trindade. Agora, nós podemos então dizer que a criação é um reflexo da glória de Deus. E o homem é essa manifestação suprema. Isso é fundamental. Agora, preste bem atenção. Deus está ensinando para o seu povo acerca do papel de cada um, quando ele diz, não é bom que o homem esteja só. Mas agora ele vai dizer outra coisa, far-lhe-ei uma auxiliadora. Mas auxiliadora, sim, dá a ideia de que ela é aquela que vai auxiliá-lo no seu papel. Ok, mas e idônea? A palavra idônea aqui, ela é importantíssima para nós. Deus está estabelecendo para nós com quem o homem deve se relacionar e constituir família. Então, a pessoa tem que ser auxiliadora e idônea. Então, eu vou dizer o seguinte, idônea significa da mesma natureza, mas diferente. Da mesma natureza, mas diferente. Ora, por que da mesma natureza? Preste atenção, por favor, irmãos, no texto comigo. Perceba que, logo após o término do verso 18, Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí tem um ponto, verso 19 começa. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo. É estranho, o que ele veja bem, é um auxiliador, agora ele fala de animais. Mas perceba que no final do texto, acompanhem comigo, no versículo 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Porém, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse idônea. Perceba que aqui a chave é dar nome a alguém. Porque quando Deus vai fazer a mulher do homem, ele vai dar nome à mulher também. Então, o ponto de contato entre um ponto e outro do texto é nomear, dar nome. Tá certo? O que é dar nome a alguém? Se nós pensarmos no nome que ele deu a Eva, nós vamos dizer, o nome que ele deu foi científico. Veja, ela procede de mim, ela é da minha natureza. Veja o que ele diz, ela vai se chamar Ixá, porque do Ixe foi tomada, isto é, ela vai se chamar mulher, porque foi tirada do homem. Ele está discutindo aqui, literalmente, a natureza dela. Ela procede de mim. Logo, quando ele dá nome aos animais, por implicação, ele está dizendo, eles não procedem de mim. Eles não são da minha natureza. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20. Verso 14 e 15. Desculpa, 15 e 16. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto. Matarás o animal.
Se uma mulher se chegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás também a mulher como um animal, o seu sangue cairá sobre ele. Ora, de onde vem essa lei? De onde vem esse conceito aqui? Família não se faz com pessoas de natureza, com naturezas distintas. O homem não faz família com um animal. Está posto na criação. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma auxiliadora. Mas aí essa auxiliadora, que é idônea, ela vai receber um nome que vai ser da mesma natureza dele. Os animais não são da mesma natureza. Logo, não é para ser família dele. Mas vem o segundo aspecto. Tem de ser diferente. Da mesma natureza, mas diferente. Aí volte comigo para o texto de Gênesis, no capítulo 2, não é? Verso 19 em diante. Não desmarque, por favor, não desmarque o texto de Levítico, porque eu voltarei a ele também. Mas, por favor, Gênesis no capítulo 2 diz assim. Vamos ler a partir do versículo 20. E Adão pôs o nome a todo o gado e a todas as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma auxiliadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. A nossa tradução também diz, esta afinal. Veja, é como se fosse um cântico, não é? Esta é afinal aquela perfeita que Deus preparou para mim. Ela é da minha natureza. Como é o nome dela? Ela sai da minha carne. Como é o nome dessa mulher? Ela é a primeira grande questão. Veja, o nome dela não é a questão estética, beleza do nome, não é um nome extraordinário, não. A primeira preocupação que um indivíduo tem quando formar família é qual é a natureza dela. Então, esse conceito de família, de homem, de relacionamento com animais, isso por natureza é abominado por Deus na estrutura da criação. Precisa ter um princípio claro. Precisa ser da mesma natureza. Mas aí vem o segundo ponto. Tem de ser diferente. Ela é mulher. Ele não faz um outro ishi. Ele faz um ishá. Veja, o ishi e um ishá. Ishi, homem, ishá, mulher. Esse a, em hebraico, é a própria terminação feminina, mas a própria ideia de derivação, ela deriva do homem. Ela é da mesma natureza dele, só que mulher. Se você voltar para Levítico no capítulo 20, por favor. Levítico no capítulo 20, de novo, o mesmo texto que nós lemos, não é? Verso 13, ele diz assim: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Está posto na criação um princípio claro de casamento, de formação de família. Alguém da minha natureza e alguém diferente. Esse conceito de mudar, conceito de casamento, família, lembre-se disso, não é uma oposição à família, é oposição a Deus. O problema é com Deus, não é com a família. Porque foi o Criador que estabeleceu esse princípio. Agora, mas não basta apenas ser da mesma natureza e diferente. Precisa ter outro princípio. Volte comigo lá para Gênesis 20. Gênesis 2, vamos para o texto. O princípio continua. O texto diz assim, a partir do versículo
22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. E disse Adão: esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Veja, aqui há um conceito claro. Veja, ela tem de ser da mesma natureza, sexo diferente, homem e mulher, mas não basta apenas isso. Essa relação tem que estar dentro da estrutura do casamento, isto é, deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Ela é mulher desse homem. Daí lá Levítico 20 vai dizer, não é? Levítico 20, por favor, volte comigo mais uma vez. Especificamente ele diz assim, não é? Verso 11, especificamente, diz: o homem que se deitar com a mulher de seu pai... Desculpa, é o verso 10, não 11, o 10, o verso 10 do capítulo 20. Se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Veja, é a mulher dele, não a mulher do próximo. Não basta ser da mesma natureza e diferente, tem que ser sua esposa. Está estabelecido um padrão na criação. Esse casal deveria refletir esse princípio na estrutura da família. Só que aí entra o pecado, irmãos. Entra o pecado. E o pecado, então, ele rompe com princípios claros. Daí a razão pela qual a lei vai ser utilizada com muita clareza em Levítico, no capítulo 20, combatendo aquilo que está posto na própria ordem da criação. Dessa forma, a lei baseada na própria criação, no ser de Deus e na criação divina, ela diz: o homem não se deita com o animal, o homem não se deita com outro homem, e o homem não deve se deitar com a mulher do seu próximo. Ele vai deixar sua casa, seu pai e sua mãe, e vai se unir à sua esposa. Só que, no início havia uma distinção. O homem e os animais. Depois do pecado, os homens não querem nem essa distinção. Eles querem unir homem com animal, homem com homem, o homem com a mulher que não é dele. Mas agora criou-se uma ruptura. E essa ruptura é espiritual. O pecado entrou no mundo e se viu uma ruptura nessa estrutura. Perceba que o pecado, quando entra na história, a inimizade é uma marca inequívoca dessa relação. No verso 15 do capítulo 3 de Gênesis, diz assim o texto sagrado: porém inimizade, diz o Senhor. Deus diz: eu colocarei inimizade entre o descendente da mulher e da serpente. Eles são inimigos. Está posto aqui a própria estrutura da redenção. O meu Salvador terá o calcanhar ferido, isto é, ele vai sofrer. Está posto que o sofrimento é o meio pelo qual ele vai adquirir a minha salvação. Está posto aqui o princípio do sacrifício, da morte. Mas está posto aqui o princípio de que na morte ele fere a cabeça da serpente e destrói o inimigo. Mas está colocada uma inimizade entre os que seguem a serpente e os que seguem o filho da mulher. Os que seguem a Cristo Jesus. Está colocado a distinção. Perceba, o que está colocado na criação não mudou. A lei em Levítico 20 categoricamente nos ensina. O que está posto ali não mudou. Homem é para se casar com mulher e com a sua mulher. O homem não é para se casar com um animal, nem com outro homem, mas com a sua mulher. Este é o princípio posto na criação. Isso não mudou. Mas agora, com a entrada do pecado, entrou uma divisão, não apenas nisso, entrou uma divisão também na relação de a quem cada um pertence.
você pertence a quem? Você é filho de quem? Esse é um conceito intrigante. Deixa eu explicar por quê. Volte comigo lá para Levítico 20, por favor, mais uma vez. Deixa eu mostrar uma coisa interessante em Levítico 20. Existe em Levítico um tipo que a gente chama em exegese de inclusão ou envelope, né? É uma verdade que inicia e termina o texto. E ela envelopa o texto como um todo, e o conteúdo está posto diante desse envelope. Deixa eu mostrar para você isso no texto. Ora, veja que no verso 1 do capítulo 20 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Também dirás aos filhos de Israel: Qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque, e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Veja, aqui a palavra prostituição surge no caráter espiritual. Eles se prostituem com Moloque. Acompanhe ainda o texto comigo, por favor. Ele diz assim: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Olha que coisa interessante. Agora veja o último verso do capítulo 20, por favor, o último verso. O homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, seu sangue cairá sobre ele. Veja, o que está posto a partir daqui é toda aquela lei, não, contra o adultério, contra a relação de homem com animais, homossexualismo, todo incesto, todo tipo de impureza sexual está posto aqui. E o que está em volta dessa estrutura é necromancia, adoração a falsos deuses, consulta aos mortos, prática de idolatria. Veja que Levítico encerra num conteúdo, fechando numa estrutura, um princípio claro. Aqui o texto está dizendo que esses que praticam tais coisas são aqueles que se prostituem com os outros deuses. Essa é a prática dos povos pagãos. Em Levítico 18 e 19, ele vai chegar a dizer: a terra os vomitará. A terra os vomitará. Preste bem atenção no que eu passo a dizer aos irmãos agora, por favor. Diante desse princípio, imagina o seguinte. Vamos a algumas aplicações diretas. Imagina o seguinte. O que significa você entregar o seu filho para casar com uma moça que não teme a Deus, que serve a outros deuses, ou que adora o Deus falsamente? O que significa isso? O que significa você entregar a filha para um homem que não teme a Deus, ou que adora outro Deus e que não serve ao verdadeiro Deus? O que significa isso? Isso aqui, né, eu preciso estabelecer alguns pontos importantes aqui, irmãos, por favor. A W. Pink, numa das suas obras, ele coloca um conceito que eu acho interessante. Escute bem o que ele passa a dizer. Existem apenas duas famílias nesse mundo. A W. Pink diz, nesse mundo. Lembre-se, eu porei inimizade. E a inimizade divide o mundo em duas grandes famílias. A família de Deus e a família do diabo.
Isso é tão claro que, vendo sobre a ceia em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, no capítulo 10 ele fala de uma outra mesa, a mesa dos demônios. Só tem 2 mesas, ou você se assenta à mesa do Senhor, ou você se assenta à mesa com os demônios. A Pink diz, olha, existe apenas 2 famílias no mundo. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Bem, então se você entrega, não é, uma filha de Deus, ou uma filha de Deus se casa, não é, com aquele que é filho do maligno, ela se torna a nora de Satanás. Essa palavra de A.W. Pink. Segundo, se um filho de Deus se casa com uma filha de Satanás, ele se torna genro do maligno. Ele diz, isso se dá por meio de um passo infame, diz ele. Porque uma afinidade é formada entre aquele que pertence ao Todo-Poderoso e aquele que pertence ao seu arqui-inimigo. Você se casa com um filho do seu arqui-inimigo. Ele continua. Você acha essa palavra forte? Ele diz. Tão forte ainda. Por causa da desonra que é feita a Cristo por tal união. Ele continua nas suas palavras. O perigo de se fazer tal aliança não começa na aliança ou no casamento. Começa no fato de você já não tomar a vida cristã de maneira tão séria. E você já começou a esfriar na fé. E a tua comunhão com o Senhor já tem perdida. E você está pronto para se unir a um filho ou uma filha do inimigo de Deus. As afeições já devem ter sido tiradas antes de você se deleitar em uma intimidade social com aqueles que estão alienados de Deus. O passo seguinte é você vai começar a se assentar com eles e adorar os seus deuses. Deixa eu tentar responder uma pergunta que talvez já salte do seu coração e você queira dizer o seguinte, ora pastor, eu sou um caso então de alguém que casou com uma pessoa que era ímpia e hoje nós somos crentes. Então vamos pensar nesse argumento, então, particularmente. E vamos pegar esse argumento e levar à última potência. Tá certo? Vamos levar à última potência. Vamos pensar no seguinte exemplo. Imagine você diz o seguinte, pastor, um dia, antes de ser crente, eu era assaltante de banco. E um dia, o meu grupo resolveu assaltar um banco em determinado lugar. E nós lá fomos assaltar esse banco. Foi tudo certo, até que chegou a polícia. Fomos presos. Passei 10 anos na cadeia. Isso é o Brasil. É 10 anos, acho que é mais ou menos. Passei 10 anos na cadeia. E lá, anunciou o evangelho e eu criei e fui salvo. Veja que história extraordinária. Aí você vai chegar e dizer assim, irmãos, assaltar um banco é uma bênção. Porque deu certo comigo.
Essa lógica que nós usamos para dizer, deu certo comigo. Isso é misericórdia de Deus. Isso é a misericórdia infinita de Deus. Isso é a compaixão do Senhor. Além das consequências da demora do seu cônjuge de chegar ao Senhor. Se você já tiver criado todos os seus filhos, e na velhice ele se converter, os seus filhos estão longe do Senhor. Nós temos um caso na igreja, nós pastoreamos, um dos mais lindos que eu já vivi na minha vida. Uma senhora de quase 85 anos de idade. Ela escolheu o caminho errado, casou com um homem ímpio, foi disciplinada na sua juventude e escolheu viver com esse cidadão e casou com ele, e viveu com ele a vida toda. 3 filhos, médicos, pessoas bem-sucedidas na sociedade. O marido morreu. Ela veio à igreja. E numa pregação sobre esse assunto, num domingo, eu estava expondo Gênesis. E tocamos nesse assunto, quando estávamos tratando desse tema na Bíblia. E ela então veio me procurar em lágrimas, dizendo, pastor, eu traí o meu marido. O marido dela era Cristo, ela tinha entendido. O meu marido é o Senhor, e eu abandonei meu marido e pequei contra ele. Não há esperança mais para mim. Os meus filhos são espíritas. Então eu disse a ela, você traiu o seu marido, mas o teu marido é fiel. Ele perdoa o teu pecado. Arrependa-se do seu pecado. E essa mulher, com 85 anos, foi à frente da igreja pedir perdão pelo seu pecado. Dizendo, eu fiz o que era errado. E perdi a minha casa. Adoradores, eles são espíritas. Preste atenção, irmãos. Foi esse o caminho que Balaão usou para perverter a história de Israel. Primeiro, o rei tentou trazer Balaão para amaldiçoar Israel. Mas Deus disse, você não vai amaldiçoar o meu povo. Então, da parte de Deus não há infidelidade. Esse é o meu povo, essa é a minha esposa. Eu não abandono a minha esposa. Eu dei a vida por ela. Aí então ele recua. Ora, mas aí a ideia vem, peraí. Tem um outro caminho. Tem um outro caminho. Eu vou fazer com que a esposa adultere. O marido é fiel. Números capítulo 25. Abra sua Bíblia comigo. Números capítulo 25. Verso 1 em diante. Estando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Isso aqui foi conselho de Balaão. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses deles. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse ao juiz de Israel, cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Veja, mate aqueles que se prostituíram com as mulheres de Moabe. A estratégia foi perfeita. Eles pegaram as mulheres bonitas, atraentes,
pegaram os filhos de Deus e disseram, aqui estão as mulheres. E eles então se unem a elas. E o passo seguinte, eles começam a comer a comida dos deuses, eles começam a adorar os deuses dela e começam a se prostituir e praticar idolatria, porque uma coisa está intimamente ligada. Veja, a estratégia de Satanás é perfeita. Ele vai dizer, case-se com um ímpio. Esse conceito aí é muito pesado. Isso é radicalismo, isso é coisa de neopuritano. Porque esse é o caminho para dizer para você, porque depois que você entrar por essa porta, as consequências virão. E não é só sua família que sofre, não. A igreja sofre. O testemunho da igreja enfraquece. Começamos a inserir no culto aquilo que agrada aos de Baal Peor. Nós queremos agradar os bodes. Nós queremos entregar os bodes. Queremos encontrar uma maneira de fazer um culto agradável a eles, porque eles não aceitam a palavra de Deus. O caminho para onde caminha todo aquele que entra pelo relacionamento misto. Idolatria. Mas aí eu pergunto, talvez você pergunte, mas peraí, e onde é que vai dar essa história de volta para o Éden? Onde vai ter essa história de volta para o Éden? Eu não me esqueci do que eu falei no início. Deixa eu tentar mostrar para você por que de volta para o Éden. No livro de Ezequiel, no capítulo 36, abra sua Bíblia comigo, por favor. Ezequiel, no capítulo 36. A partir do verso 16. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher, sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu vos falo, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar minha santidade perante elas. Tomar-vos entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós. Ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei o coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons.
tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. E não é por amor de vós. Fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor. Deus, envergonhai-vos, confundi-vos, por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades, e sejam edificados os desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Disse-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. Perceba, eles vão ser plenamente restaurados e vão voltar para a terra prometida, isto é, a terra prometida é a linguagem do jardim do Éden, terra que emana leite e mel, onde haverá vida. Quem habitará nessa terra? Os que receberam o Espírito, os que foram transformados, os que nasceram de novo, os que vão ressuscitar dentre os mortos. São esses que habitarão a terra, segundo o texto. E essa terra é descrita assim, é como a terra do Éden, é como o jardim do Éden. De volta para o Éden. Então preste atenção onde eu vou chegar nesse ponto. A linguagem bíblica descreve, então, que nós, quando saímos do Egito e rumamos para a terra prometida, nós estamos indo para casa, para o Éden. Só que o Éden é superior àquele Éden, porque aquele Éden, eles podiam pecar, agora nós não poderemos mais pecar. A morte, Satanás podia entrar, Satanás vai ser lançado fora, não haverá mais possibilidade de pecar. Mas a imagem é a mesma, nós voltamos para o Éden. Preste atenção, por que eu quero chegar nisso? Lembre-se então agora, traga à sua memória o que acontece com Abraão quando ele pede para o servo ir buscar a esposa do seu filho. Preste atenção no que acontece ali. Ele diz as seguintes palavras: você vai à casa dos meus pais e vai buscar uma esposa para o meu filho. Ora, de onde Abraão veio? Abraão veio de prática de idolatria. Mas não podia ser dos caldeus, entende? Dos ferezeus, que está em Deuteronômio 7, que está descrito em Números capítulo 34. Vai ser de lá de onde eu vim. É de lá que você vai buscar uma esposa para o meu filho. Mas veja, mas essa esposa, ela adora outros deuses. Por que então tem de ser lá? Primeiro, ela é semita, não é? Então há uma estrutura no caráter da linhagem dele. Mas tem um caráter intrigante aí. A partir de Abraão, o conceito de fé é descrito assim: aquele que sai da sua terra e vai para uma terra que ele não conhece. Thomas Boston, comentando essa narrativa de Gênesis 24, ele diz assim: o servo de Abraão é um pastor, é como um pastor. E esse é o papel do pregador. É dizer o seguinte: ora, vocês aí estão perdidos, eu tenho um Senhor, o meu Senhor, Ele é riquíssimo, Ele é dono de todas as coisas, e Ele só tem um filho, e esse filho é herdeiro de tudo. Você quer casar com Ele? Ele chega, essa esposa que é conquistada, eu tenho um Senhor, você não sabe quem é. Ele tem um filho. Eu vou te dar uma amostra da riqueza dele. Joias. Isso é só uma amostra do poder dele. E esse filho ainda não casou. Você quer casar com ele? Ela diz: eu quero. Em outras palavras, eu creio. Então ela sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que ela não conhece. Ela vai para a terra prometida. Ela está voltando para o Éden.
Quem é a esposa do meu filho? É aquela que vai morar na mesma cidade que ele. É aquela que vai morar na mesma cidade que ele vai morar. Eles sabem o caminho. É um caminho difícil. Secura, fome, enfermidades. Os filhos precisam ser educados. Mas imagina você vai para a terra, você vai de volta para o Éden. E o seu cônjuge vai para o inferno. E a vida é tão sofrida, irmãos. E você associa isso a um indivíduo que não lhe ajuda no sofrimento, que não lhe consola, que não ora com você, que não busca o mesmo Deus, que não alivia a sua alma. É carga em cima de carga. Mas nós estamos indo para a mesma cidade. Nós vamos deixar o que for necessário chegar nessa cidade. Nós vamos sofrer juntos. Nós vamos passar por grandes tribulações juntos. Mas nós estamos rumando para a mesma cidade. Quem é a esposa do seu filho? Quem é o esposo da sua filha? Eles marcham para a mesma cidade? E a última lembrança histórica. A narrativa de Ruth. Para que fique claro o princípio. Ruth e Orfa se casam com os filhos de Noemi e Malom e Quiliom. Morrem Elimeleque, Malom e Quiliom, ficam apenas Noemi e as suas duas noras. Então, ela volta para a terra prometida. Ela volta para Belém. E nesse caminho ela diz: minhas filhas, voltem para a sua casa. Sejam felizes com seus maridos. Orfa disse: eu vou. Então, Noemi disse, ela voltou para os seus deuses. Veja a direta associação. Veja, não é que ela foi casar, não. Ela foi para os seus deuses, porque ela foi casar com alguém que não vai para Belém, que não vai para Jerusalém, que não vai para a cidade celestial. Ela vai casar com alguém que vai viver os valores desse mundo. Ela voltou para os seus deuses. Ruth disse: o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que repousares, ali repousarei eu. O que me satisfaz não é o marido, porque eu encontrei o Redentor. A esposa do meu filho, antes de encontrar o marido, encontrou o Salvador. E essa moça, ainda no comentário do 10º mandamento, Thomas Boston diz assim, pegando esse texto especial, ele diz: Orfa escolheu o marido, e ela voltou para os seus deuses. Ruth escolheu Deus. E Deus concedeu a ela um marido que se chama Redentor. E um filho, imagem do Salvador de todas as nações. Ela é da linhagem do Messias. Foi que Ruth entendeu. Eu vou deixar minha casa
e a minha parentela. Eu vou para uma cidade que eu não conheço. A razão da fraqueza da igreja é que muitos pastores, as nossas famílias foram seduzidas por essa mentira e essa iniquidade. E muitos se casaram com ímpios. E você não reconhece mais a igreja do Senhor. Você não reconhece mais o culto ao Senhor. Arrependa-se hoje do seu pecado. Se você fez tudo errado, o teu marido, ele é fiel. Ele nunca te abandonará. Mas se você pensa em constituir, vai constituir família. Pense em todas essas verdades. Eu vou me casar com alguém da mesma natureza. Sexo oposto. Que será o meu cônjuge. E vamos rumar em Cristo para a terra prometida. De volta para o Éden. Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.